Muito bem, hoje nós iniciamos essa série Apocalipse, alertas, convites e promessas. Pois bem, no início do ano nós pensamos num tema para a nossa meditação e nós, como equipe ministerial, decidimos por venha o teu reino. Faz parte da oração de Jesus que nos ensinou: venha o teu reino. E já vimos nas terças-feiras, nesses meses que se passaram, já estamos em junho, 6 meses, vamos entrar agora no 6º mês. Nós já vimos o reino contado em parábolas, que Jesus contou muitas parábolas. O reino dos céus é semelhante a várias coisas, ele disse, e falamos de algumas dessas parábolas. Também nós trabalhamos esses últimos meses, março, abril e maio, sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pensando no Deus Pai como o Deus soberano, a soberania do Rei, pensando em Jesus com o coração pastoral de um bom pastor, coração do Rei. E agora, em maio, por conta da festa, celebração de Pentecostes, falamos sobre o Espírito Santo, que é o poder do Rei. Pois bem, esta abordagem vai ser no domingo. Se você quer acompanhar uma série de sermões expositivos no livro de Apocalipse, você vai ter que vir no domingo. Domingo agora o pastor Wagner começou a trabalhar o capítulo 1. No próximo domingo nós vamos trabalhar capítulo 2 e 3, que são as 7 igrejas da Ásia. Então, se você quiser fazer esse acompanhamento, você vai ter que vir no domingo. Mas, para terça-feira, nós decidimos trabalhar essa temática, pensando mais especialmente em alguns fatos que são destaques no livro de Apocalipse. Alguns alertas que o livro de Apocalipse faz, alguns convites que o livro faz e algumas promessas também. Pensando sobre o livro de Apocalipse, o que as pessoas normalmente dizem sobre este livro? Algumas dizem assim: é um livro muito difícil de entender por causa das visões, dos símbolos, dos números, das bestas, dos dragões e das imagens muito malucas. Outros dizem assim que é um livro sobre o fim do mundo e ele narra sobre catástrofes, sobre guerras, juízo final, anticristo e tribulação. Outros vão dizer assim que é um livro assustador, porque tem uns negócios ali de selos, de trombetas, de taças, perseguições e julgamentos. E alguns dizem assim, esse livro aí é para estudiosos, para os teólogos que querem entender. Outros também pensam que é um livro cheio de códigos, um livro de códigos secretos. Então, para tentar ver o cenário geopolítico à luz do livro de Apocalipse e tentar entender os presidentes, os países, as guerras atuais e as tecnologias modernas. E outros pensam que é um livro sobre o anticristo. Bom, essas são as imagens que as pessoas têm do livro de Apocalipse, mas de forma muito sucinta, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. A palavra apocalipto é tirar o véu. Isso o pastor Wagner explorou e eu tenho que recapitular com vocês. Mostrar que Cristo reina soberanamente na história. Mostrar também que Cristo vai julgar o mal. E mostrar que o povo de Deus triunfará. Esta é a proposta do livro de Apocalipse. Cristo é soberano, certo? Cristo vai triunfar sobre o mal e o povo de Deus estará para sempre com ele. A autoria é realmente do próprio Deus. E João, o apóstolo, foi amanuense. Ele que escreveu, mas a revelação veio do Pai. E no próprio livro, o Senhor se apresenta aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. João estava exilado numa ilha chamada Patmos, no mar Egeu. Normalmente, os romanos, eles baniam as pessoas que eram um pouco de ameaça. Possivelmente, João, o apóstolo, fora acusado de subversão ao Império Romano. Então, por isso, ele foi mandado para lá, para esse exílio. Em Patmos tinha minas e possivelmente esses que eram exilados para lá tinham que trabalhar nessas minas. Para quem ele escreve, também está bem claro no livro, as 7 igrejas do Apocalipse que estão aí representadas. Você vê a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Esmirna, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas. Domingo vamos detalhar um pouco sobre essas igrejas. O número 7 é importante que você saiba, na Bíblia ele tem uma simbologia muito interessante. O 7 significa algo completo, algo pleno.
E, portanto, as 7 igrejas, elas representam todas as igrejas em termos geográficos e em termos temporais. As igrejas de todos os tempos e de todos os lugares estão representadas nessas 7 igrejas, por isso que esse número foi especificamente colocado aí. Ele foi escrito entre 94 e 96 depois de Cristo, nesse lugar na Ilha de Patmos, durante o reinado ou Império Romano Domiciano. Pois bem, agora a forma de entender o livro de Apocalipse é interessante você buscar essa informação. Tem 4 formas de interpretar. Repita comigo: preterista, histórica, idealista e futurista. Bom, por quê? Tem um grupo de pessoas que lê o Apocalipse olhando para o passado. Eles entendem que a maior parte das profecias listadas no livro de Apocalipse já se cumpriram, ou já se cumpriu no primeiro século, especialmente no contexto das perseguições romanas. A pergunta principal que esta perspectiva, essa interpretação faz é: o que isso significou para os primeiros cristãos? Tudo que está escrito nos 22 capítulos de Apocalipse. Já a perspectiva histórica, ela olha e entende o Apocalipse como toda a história da igreja, desde o século I até a volta de Jesus. Então eles vão lendo o Apocalipse falando: isso aconteceu lá, aconteceu no período apostólico, depois no período da medieval e agora no contemporâneo, na pós-modernidade. Então eles entendem o Apocalipse como um desenrolar histórico. A pergunta que tentam responder é: onde estamos nessa história toda da igreja? Já o grupo de perspectiva idealista, ele entende que o Apocalipse apresenta verdades espirituais permanentes e a luta contínua entre o reino de Deus e as forças do mal. Então é isso que é o desenrolar do livro de Apocalipse. E essa perspectiva responde à pergunta: que mensagem Deus tem para a igreja de todas as épocas? Então eles pegam os princípios e tentam entender quais são as aplicações disso para a igreja de todas as épocas. E tem uma quarta perspectiva, são 4 as mais importantes, é a futurista. Essa entende que a maior parte das profecias do livro de Apocalipse ainda será cumprida nos acontecimentos finais da história. Eles perguntam: o que acontecerá no fim dos tempos? Bom, você tem liberdade de escolher se você gosta de olhar para a perspectiva preterista do passado, histórica, idealista e futurista. Você tem liberdade, mas em resumo, o preterista fala do passado, falando da história é a histórica, pensando em princípios espirituais é a idealista, e pensando no futuro nós falamos da futurista. Pessoalmente, sou mais simpático à futurista, mas eu creio também numa abordagem eclética e também inclusiva ou integradora nessas posições e perspectivas, que reconhece que tem várias profecias no livro de Apocalipse, algumas já se cumpriram, algumas estão se cumprindo e algumas se cumprirão. Então eu entendo essa visão dinâmica do livro de Apocalipse. Então eu queria pensar sobre alertas hoje, porque falar de alertas, a gente está falando de advertências contra o pecado, a negligência espiritual, a falsa doutrina e a apostasia. E o livro de Apocalipse tem muitos alertas nesse sentido. Lembra de onde caíste, é um alerta. Ser vigilante, um alerta do livro de Apocalipse. Temei a Deus e dai-lhe glória, alertas. Falar de convites, nós vamos pensar que vão ser tratados nas terças-feiras. Hoje é um alerta, semana que vem vai ser um convite, e na outra semana uma promessa. Então, para vocês ficarem mais equilibrados, não ter só alertas, vocês vão ter convites e promessas nas próximas terças-feiras. Os convites são chamados de Deus para retornar, para perseverar, para continuar firme e permanecer em comunhão com Cristo. É aquela palavra assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Olha que lindo, isso é um convite. Eu estou aí, as ordens. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É um convite, por favor, podem entrar. Agora, as promessas são garantias dadas àqueles que permanecem fiéis até o fim. E é muito legal ver as cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, porque todas elas terminam com promessa aos vencedores. Ao vencedor, dar-lhes-ei, vários assim, que alimente da árvore da vida, dar-lhe-ei uma pedra branca, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, falo-ei coluna no santuário, promessas fantásticas que o livro de Apocalipse apresenta. Então, nós vamos olhar essas 3 abordagens: alertas, convites e
promessas no livro de Apocalipse. Convido você a ler 10 versículos que eu selecionei de 4 capítulos do livro de Apocalipse. O capítulo 2, 3, 9 e 16. É importante que você grave isso, porque lá no final eu vou fazer uma aplicação, achei muito interessante. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 9 e capítulo 16. O que diz? Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pode perceber aí que a palavra arrepender-se vai estar sempre destacada em negrito. Apocalipse 2,16, arrepende-te, pois, e se não venho a ti sem demora. Apocalipse 2,21, dei-lhe tempo para si que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. 2,22, se não se arrependerem das suas obras, tem alguma coisa que vai acontecer com essas pessoas. Apocalipse 3,3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E Apocalipse 3,19, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Agora vamos para o capítulo 9 e 16. Capítulo 9, os homens não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse 9, 21, vamos ler juntos? Nem se arrependeram dos seus homicídios. 16, 9, todos juntos. E não se arrependeram para lhe darem glória. E Apocalipse 16, 11, e não se arrependeram das suas obras. São 10 versículos que nós lemos. Capítulos 2, capítulo 3 e capítulo 9 e 16. São 12 vezes que a palavra, o verbo arrepender, ou arrepende-te, arrepender-se, aparece nesses textos. Por isso nosso tema hoje será o chamado ao arrependimento. É um alerta e serve para mim, serve para você esse alerta. A palavra grega para arrepender-se é metanoel. O verbo arrepender-se é isso. O substantivo, o arrependimento, é metanoia. Mas é interessante que no livro de Apocalipse não aparece nenhuma vez o substantivo arrependimento, metanoia, mas vai aparecer 12 vezes este verbo, metanoel, arrepender-se. E dá para entender um pouquinho, são duas palavras, meta e nous. Por quê? Meta significa mudança, transformação, e nous, mente. Mente. Então, o que é, de forma muito sucinta, bem literal, mudança, meta de mente. Metanoel é isto é arrepender-se. Agora, eu quero pensar 3 perguntas com vocês para olharmos o chamado ao arrependimento. A primeira pergunta será, quem chama? Repita comigo, quem chama? Segunda será, a quem chama? Terceira, a que chama? Comecemos com esta primeira pergunta, quem chama? Quem é que chama para o arrependimento? Vocês vão perceber que o chamado arrependimento parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja que chama, não é João que chama, não é uma autoridade humana, é o Senhor Cristo glorificado entre os candeeiros e conhece profundamente o seu povo e insiste, arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. É Cristo que chama ao arrependimento. O arrependimento nasce do amor de Deus e não da sua ira. Porque quando Deus confronta uma pessoa, o seu pecado, uma atitude ou um caminho errado, não é sinal de rejeição. Quando Deus confronta e traz esse alerta, é uma evidência muito clara de atenção, de cuidado, de graça e amor. Mude de vida, mude de mente, arrepende-te. Nas cartas às 7 igrejas, capítulo 2 e 3, quem fala, está bem objetivo lá, é o próprio Jesus glorificado. Aquele que anda no meio dos candeeiros, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que conhece, examina as obras da igreja, ele conhece, vasculha, ele faz essa sondagem, e aquele que ama, repreende e disciplina. Então é o próprio Cristo quem chama. Mas por que ele chama? Ele chama porque ele vê.
nada está oculto aos olhos de Deus. Ele tudo vê, Ele sonda a mente, Ele sonda corações. É muito importante que você tenha esta ideia sobre Deus. Porque às vezes a gente pensa que Deus é um velhinho com barba comprida, sentado numa cadeira de balanço no céu e olhando o que eu vou ver na terra hoje. Não é, Deus, Ele é espírito. Primeiro, quando você tem uma visão corpórea, é diferente da visão teológica. O corpo foi só em Cristo Jesus que se fez homem, se fez carne, mas Deus é espírito. E Ele, Jesus diz isso, verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. Mas então esse Deus sonda os corações. Eu gosto muito de lembrar do Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele. Eu imagino que Zaqueu ficou com uma vergonha, porque Jesus, olhando para Zaqueu, ele conseguia discernir toda a história dele. E ele sabia das corrupções de Zaqueu, de tudo que ele fez. Então, quando você se depara com o Senhor Jesus, Ele vasculha a sua vida. E a gente vai ficar com corar de vergonha, tamanhas sujidades que tem dentro de nós. Então, esse Deus tudo vê, esse Cristo tudo vê. Por isso que Ele chama porque Ele também ama. Eu repreendo, diz o texto, e disciplino aquele a quem eu amo. Apocalipse 3,19. Então, a repreensão não é sinal de rejeição, mas de amor. A gente tem dificuldade com isso, não é? Porque normalmente a gente pensa que o amor, ele é só um amor queridinho, bonitinho. Vem cá, deixa eu te dar um beijinho. A vara é amor. A disciplina é amor. Eu nunca me esqueço do papai que sempre, quando ia me disciplinar, filho, eu vou te disciplinar. Ele batia com cinta, eu vou disciplinar você porque eu te amo. Qual era o meu entendimento? Pai, se o Senhor me ama, não me bate. Porque a gente sempre pensa que o amor firme não é amor. Mas o Senhor diz, Ele repreende a todos quanto ama. Então, por que Cristo chama? Porque Ele vê, porque Ele ama. Mas também porque Ele é misericordioso, dilatado nisto. Tem um texto ali de Atos, de Apocalipse 2:21, que uma tal de Jezabel de Tiatira recebeu tempo para se arrepender. Antes do juízo, Deus oferece a oportunidade. Por isso que um dos profetas das Escrituras diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Hoje é o tempo oportuno. Haverá um dia que não terá mais tempo para se arrepender. Hoje é o tempo de arrependimento. O chamado arrependimento é a voz de um Salvador, amoroso, santo e misericordioso. Então é o chamado arrependimento. Quem chama? O próprio Senhor Deus. A segunda pergunta, a quem chama? Existem diferentes grupos que o Senhor chama. É interessante isso, porque Ele chama ao mundo rebelde, Ele chama os que não se arrependeram da idolatria, Ele chama os homicídios, aqueles que cometeram homicídios, Ele chama aqueles que cometem imoralidade, aqueles que estão na corrupção e praticam obras más. Ele chama aqueles que se distanciaram da verdade. Ele chama aqueles que se acham distraídos e desatentos. Ele chama o perdido. Ele chama o mais terrível dos pecadores. Ele chama. O próprio convite de Jesus em Mateus 11:28 diz, vinde a mim. Ele chama a todos. Mas uma coisa interessante é que o chamado dele, conforme a gente vê em Apocalipse, não é apenas para o mundo, para as pessoas que estão sem Deus. O chamado dele também é para dentro da igreja. O chamado ao arrependimento é para nós. Porque as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 2 e 3, são explícitas orientações e chamado ao arrependimento para a igreja. E a gente fala, mas eu arrepender de quê? Queridos, o problema não é a falta de advertência, de chamado. O grande problema nosso é a dureza do nosso coração. Cristo continua chamando o pecador de forma geral. Ele chama o religioso, Ele chama o afastado, o acomodado, o rebelde, o transgressor, o pecador de forma geral. Ele chama também os que são da igreja e que se distanciaram do Senhor. Ele chama aqueles que perderam aquele fogo do primeiro amor. Crentes em Jesus que perderam a paixão. É interessante, às vezes a gente escuta algumas pessoas, né? Hoje eu abordei uma pessoa, cara, vocês estão sumindo, cadê vocês? Nós estamos indo muito pouco mesmo. Mas vocês tinham um grupo pequeno, mas ninguém quer liderar. O Senhor chama ao arrependimento aquelas pessoas que estão acomodadas. O Senhor chama aquelas pessoas que estão esfriando na fé. Os crentes de Jesus. Ele chama aqueles que têm sido complacentes, tolerantes com o erro. Ele chama.
Ele não quer ver você perdido. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos para a glória dele. E às vezes a gente está servindo com pecado escondido. Isso é terrível. E vem justa retribuição para a sua vida. Então ele chama e dá chance de arrependimento. Ele chama aqueles que vivem de aparência. Por fora, boa viola. Por dentro, o que é o ditado? Por dentro, pão bolorento. Ele chama os hipócritas, aqueles que têm uma aparência bonita, e o próprio Deus no Velho Testamento diz assim: olha, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, então não há compatibilidade. Ele chama essa hipocrisia: arrependa-se, que o seu louvor seja fruto de lábios que confessam o teu nome, e aquilo que está no teu coração, que realmente seja o erguer das suas mãos, mas por favor, não seja incompatível. Ele chama essas pessoas que vivem de aparência, ele chama aqueles que se acham, mesmo crentes em Jesus, que são autossuficientes. Eu posso, eu consigo, eu realizo, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ninguém. Ele chama ao arrependimento, a estes, e ele chama os que vivem uma fé morna. Você não é quente nem frio, é morno, vomitar-te aí da minha boca. Ele chama aqueles que vivem uma mornidão espiritual. Então, por isso, em todas as 7 cartas, tem a palavra assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Então o chamado tem atravessado os séculos e alcança cada um de nós hoje. Quem chama? Jesus. A quem chama? Todos. Fora da igreja e dentro da igreja. A quê? A que chama? Ao arrependimento. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo pecado. Arrependimento é mudança de mente, mudança de rumo e mudança de vida. Meu amigo, se você é um cara que faz negócios mal feitos e você burla alguns princípios, nosso desejo é que o Espírito Santo mostre o seu coração. Se você transgride a palavra do Senhor, você está tendo uma vida de licenciosidade com algumas coisas erradas, arrependa-te. O arrependimento não é só sentir tristeza, é mudar a mente e o comportamento. Se você, falei esses dias atrás, está viciado em bets, esses jogos e apostas, e arrebentando a sua casa, arrepende-te. Se você tem traído o seu cônjuge, arrependa-te. É esta ideia do arrependimento, é de mudar a mente e mudar o procedimento. Arrependimento é mudança de pensamento, é mudança de prioridades, é mudança de direção, de comportamento, de linguagem, de atitudes, de valores, de relacionamentos, de hábitos, mudança de escolhas, desejo, caráter, postura diante de Deus, postura diante do pecado e mudança de postura diante das pessoas. Isto é arrependimento. Arrependimento é deixar de caminhar na direção do pecado para caminhar na direção de Deus. Arrependimento é abandonar o pecado que desagrada a Deus, é reconhecer o próprio erro. Arrependimento é voltar-se para o Senhor, é restaurar e conectar-se com Deus, a comunhão com Ele. Arrependimento é alinhar a vida de acordo com a vontade de Deus, e a vontade de Deus está muito explícita, é só confrontar a sua vida com a palavra. A palavra vai dizer se você está no caminho certo ou não. Arrependimento é permitir que Cristo governe o seu coração, governe o seu interior, e o Espírito Santo conduza a sua vida. Arrependimento é retornar aquele desejo de servir ao Senhor, primeiro amor. Eu tive um amigo, Renato, ele se converteu, ele era meu colega de escola, levei ele para Jesus, e outro amigo, Valdir, nós éramos em 3 amigos, e a gente andava muito juntos. Esse Renato, ele era office boy, naquela época tinha esse cargo em São Paulo, nas empresas, viajava em toda a cidade, entregando coisas. O office boy tinha essa tarefa. Ele tinha uma biblinha, foi uma bíblia que eu dei a ele. Ele leu a Bíblia, ele vasculhou a Bíblia. Nesse primeiro ano de conversão dele, ele estava cheio do amor de Deus, aquela chama acesa. Mas depois, a tendência de todas as pessoas é esfriar. Cadê aquele primeiro amor quando você conheceu Jesus? Há uma canção antiga que diz assim: desde o dia que aceitei a Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz e agora vivo bem. É isto. Jesus trouxe sentido para a minha vida. E Ele é real. E eu não posso ficar apático, não quero me envolver com liderança, eu não quero fazer nada. Arrependa-se dessa mornidão, dessa apatia espiritual.
Vamos pensar numa ilustração sobre o que é arrependimento. Imagina você saindo para Cascavel, aqui para o sul, e você coloca no GPS, liga o GPS, entra no carro e começa a dirigir. Depois de algum tempo você percebe que você está indo para Campo Grande. Você está lá na Água Rica. Chegou lá, puxa, mas aqui é o lugar de pão de queijo, não tem estrada errada. O que você faz? Quando você descobre isso, você reconhece o erro, dizendo assim: eu sei que eu estou no caminho errado. Verdade. Estou triste por estar no caminho errado. Lamento ter pego a estrada errada. Mas se você continuar indo nessa mesma direção, você vai se afastar cada vez mais do seu destino. Cascavel é para lá, Campo Grande é para lá. Como resolver a questão? Parar, retornar e pegar a direção correta. Isso é arrependimento. Não é só sentir tristeza da sua vida errada, dos seus pecados encobertos e escondidos. É parar e voltar e caminhar nessa direção correta. O filho pródigo que pegou a herança do pai, gastou tudo, um monte de coisa, do mundo, até que ele caiu em si. Diz o texto bíblico que ele caiu em si e ele se arrependeu. Pequei contra o meu pai, pequei contra o céu. Vou voltar e falar isso para ele. E ele voltou. E o pai lhe deu uma sandália, lhe deu vestes e lhe deu um anel no dedo. Ele mostrou o arrependimento. Esse filho estava morto e reviveu. A própria parábola disse isso. Pois bem, na igreja de Éfeso também há uma petição assim: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse é o chamado arrependimento. É um grande alerta do livro de Apocalipse. Quem chama? Quem chama ao arrependimento? Quem chama? A quem chama? A todos nós. E a que chama? O arrependimento, a mudança de vida, de comportamento. Eu disse que eu ia voltar àqueles textos e eu encerro fazendo um destaque interessante. Quantas vezes o verbo arrepender-se, metanoel, aparece em Apocalipse? Vocês se recordam? Nos 10 versículos, 12 vezes aparece. Agora, em 4 capítulos que eu lhe disse, 2, 3, 9 e 16, certo? Pois bem, olha só, aqui, arrepende-te, arrepende-te, arrepender-se, arrepender-se. Olha aqui, nós estamos no 2, arrependeram, arrepende-te, arrepende-te. No 3, arrepende-te. Agora, veja aqui, os homens não se arrependeram. O 9 e o 16, ele destaca: nem se arrependeram, e não se arrependeram, e não se arrependeram. Que ensina isso? Ensina que tem 2 caminhos. Há um chamado, mas tem pessoas que o coração está duro e não voltam para o arrependimento. Quando o profeta entrou em Nínive pregando, Nínive será subvertida, ainda há 40 dias ela será destruída, os ninivitas se arrependeram. E não ficaram discutindo a mensagem, criticando o profeta ou ignorando o aviso, simplesmente fizeram diferente. Eu creio que hoje o Senhor está confrontando pessoas aqui e Deus está vasculhando o seu coração e o Espírito Santo está mostrando alguns pecados que você precisa mudar. Não é só sentir tristeza por isso: Senhor, eu quero me arrepender disso, eu não quero mais praticar isso, eu quero voltar, retornar e resolver minha vida com o Senhor. O arrependimento sempre abre espaço para a graça de Jesus te alcançar. Arrependa-se dos maus caminhos, da sua desobediência, da sua indiferença, das concessões que você fez para o mundo, da sua omissão, dos seus excessos, da autossuficiência, da sua falta de amor para com Deus, para com as pessoas, para com o reino dele. Enfim, arrependa-se de todos os seus pecados. Nós, de dentro, precisamos nos arrepender. Tem coisas que eu preciso me arrepender. Tem coisas que nós, crentes em Jesus, precisamos nos arrepender. E tem coisas que você, que ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, que você precisa se arrepender. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar em pé. Há uma canção que
ela declara isso. Desejo de um coração de voltar para Deus. Eu queria que você fizesse dessa canção essa sua oração neste momento. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Onde você está mesmo? Deixa o Espírito Santo, que já mostrou algumas coisas no seu coração que precisa de arrependimento e de mudança. Eu quero orar por você que está disposto a fazer isso. Pai, a Ti pertence a glória, a majestade, a santidade, e a nós o corar de vergonha. Nos perdoe pelas nossas transgressões, por desviarmos dos Seus caminhos, por nos distanciarmos da Sua presença, por nos acharmos autossuficientes, por pecados que temos cometido. Pai, aqui está a Tua igreja e nós queremos nos prostrar diante do Senhor arrependidos e dizer: eu quero voltar à prática das primeiras obras, ao amor genuíno. E também aqui neste lugar tem pessoas que nunca se posicionaram em Cristo Jesus e continuam vivendo a bel prazer, sem lembrar que um dia haverá de prestar contas àquele que vive e reina e que sonda e conhece mente e corações. E que nesta noite haja um arrependimento genuíno nesse coração desse moço, dessa moça, desse homem, dessa mulher. Volte, regresse e conserte e vá na direção certa. Que seja assim, Senhor. Que o Senhor encontre nesta noite corações arrependidos pela vida que levam distante do Senhor, e a partir de hoje com o Senhor Jesus no coração. E pessoas também aqui que pela caminhada cristã têm pisado na bola, e nós nos colocamos à Tua disposição, em nome do Senhor Jesus.